E aí, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui eu, Calil, para a gente debater algum assunto relacionado à área criminal. Hoje vamos tratar aqui um pouco sobre a questão da Boate Kiss, que na semana passada o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu um recurso da defesa e anulou o júri que acabou condenando ali os 4 réus. E aí, Calil, você chegou a acompanhar mais ou menos a decisão, os debates, o julgamento lá desse recurso, dessa apelação? Acompanhei, sim. Acompanhei tanto um pouco do julgamento na época quanto agora, né? A repercussão que teve aí, né, nessa última decisão. Pois é, o júri ele foi em dezembro, né? A apelação foi julgada agora em agosto, quase 8 meses depois, né, do júri. Dezembro do ano passado, um pouco antes do recesso, né? Uhum. E, e quais considerações, assim, você tem a fazer em relação? Não sei se você quer começar falando um pouco sobre o júri ou um pouco sobre o próprio recurso da apelação, ou se já quer adentrar ali a questão das nulidades. Eu acho que para começar é interessante a gente comentar um pouco que é um caso muito complicado, né? Uma tragédia triste aí que aconteceu. E é muito complicado também que as famílias aí vão ter que passar por isso novamente, né? Um novo julgamento não é benéfico para ninguém. Mas Exatamente. que as regras, como o próprio Auri Lopes Júnior diz, né, as regras do jogo têm que ser respeitadas. Você não pune alguém que infringiu a lei infringindo a lei, né? Não se combate crime com crime. E infelizmente acontece muitas vezes de que a culpa acaba recaindo sobre a própria defesa, né? As pessoas têm Uhum, essa falsa impressão de que o advogado está tentando atrapalhar aí que a justiça seja feita, está tentando atrapalhar o julgamento, mas na verdade muitas vezes é exatamente o contrário, né? A defesa está tentando fazer com que a lei seja cumprida, principalmente quando é um exatamente. caso de grande repercussão, assim, que gera uma grande comoção pública. Então, muitas vezes ali a lei deixa de ser cumprida, né? O processo deixa de seguir exatamente o que a lei prevê e a função do advogado ali muitas vezes é garantir que o julgamento ocorra de uma forma justa e da forma correta, né? Exatamente. Muita gente acaba criticando a defesa, não só nesse processo, mas em muitos processos de repercussão, no sentido de que a defesa consiga nulidade no julgamento, mas nunca discutem o motivo que deu asa a essa nulidade, né? Lembrando que dentro de uma Exatamente. relação processual, penal, criminal, você tem ali pelo menos 3 atores nesse processo que têm formação jurídica criminal. Você tem ali, além da defesa, você tem ali a acusação, um membro do Ministério Público que tem uma formação que é um sujeito processual ali competente, né? Pela sua boa formação jurídica, e também você tem ali um juiz que acaba ali tendo o papel, né, de observar o cumprimento da lei ou do ordenamento jurídico nesse caso. É, Onde está a falha, né? A falha está na defesa, que acaba encontrando ali um erro por não cumprimento do que determina a lei, né, o devido processo legal, ou a culpa está na acusação, que muitas vezes dá ensejo uma nulidade, ou até mesmo o julgador de primeiro grau, que é suscitada uma nulidade, o julgador de primeiro grau acaba fechando os olhos e deixando passar essa nulidade, para aí depois ser suscitado num tribunal superior. Eu falo isso que, como muitos sabem, eu sou assessor de magistrado, né, no Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Quando eu estava atuando em processos criminais, principalmente de competência originária do tribunal, a gente tomava muito cuidado para não dar ensejo à nulidade. A gente observava muito bem o devido processo legal, justamente para não dar nulidade, porque depois julga de qualquer forma, sobe para um tribunal superior e é anulado. Porque não existe 2 códigos de processo penal. O código de processo penal é um só, você tem que seguir o devido processo. Pois é importante entender que se a defesa em algum momento conseguiu ensejar alguma nulidade ali, né, conseguiu fazer com que esse caso seja anulado realmente porque alguma coisa não aconteceu como deveria ter acontecido,
é justamente isso que aconteceu, né? Alguma coisa durante aquele processo não seguiu a lei, não seguiu exatamente o que está previsto, né? Não seguiu o procedimento correto para que a justiça seja aplicada. Então, assim, a culpa não é da defesa que conseguiu essa nulidade, e sim de quem, enfim, de alguma forma contribuiu para que isso não aconteça da forma como deveria ter acontecido, né? Exatamente. Calil, você quer adentrar ali o comentário das nulidades? Eu separei alguns tópicos ali para a gente comentar sobre até baseado num texto do Lênin Streck, outro do Auri Lopes Júnior, com o Rodrigo Fox. E um Uhum. ponto aqui que foi ressaltado nesse texto do Auri, que está publicado no Conjur, foi a questão da quantidade de sorteios realizados dos jurados e até o prazo, até o início da sessão, porque todo esse procedimento do sorteio dos jurados está ali no artigo 433 do CPP, né? Então diz que houve Sim, ali uma quantidade acima, né, em relação aos sorteios, e também o prazo, porque tem que ter ali um prazo mínimo de 10 dias, até do sorteio até o início dos debates, até assim para verificar se tem alguma suspeição em relação com o jurado, até uma forma de impugnar algum desses jurados sorteados. E diz que ali desse sorteio até o início dos trabalhos no plenário se passaram apenas 4 dias, né? 4 dias. pois é, na verdade, assim, eu não sei dizer agora de cabeça qual que foi a justificativa que o juiz deu para que esse sorteio seja feito, tenha sido feito dessa forma, né? Foram feitos aí 3 sorteios e um deles não foi dentro do prazo legal ali do 433, parágrafo primeiro, mas realmente é muito estranho, né? E outra questão interessante a respeito desse sorteio foi aquela questão do sistema que o Ministério Público usou, né? Que eles têm acesso ali no Rio Grande do Sul para saber É, basicamente a ficha completa dos jurados, né? Uma coisa exatamente. que a defesa não chega nem perto de ter um acesso parecido. Exatamente. Antes da gente adentrar essa questão aí do acesso de dados, só para quem não conhece, eu vou ler aqui o parágrafo primeiro do 433, que dispõe da seguinte forma: o sorteio dos jurados será realizado entre o 15º e 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Então, o problema nesse júri da KIS é que aconteceu esse sorteio faltando 4 dias, né? Então, ele já viola o parágrafo primeiro do artigo 433. O que o Calil mencionou, a questão desse acesso aos dados, foi depois descoberto pela defesa que o Ministério Público ele tinha algum acesso a alguns dados, né, acho que até do Poder Judiciário, até dados internos ali Aqui no Paraná a gente tem na polícia, no judiciário a gente tem o oráculo, acho que no Rio Grande do Sul deve ter algum sistema semelhante também, e que É eles, consultas integradas que eles usam, né? consultas O nome é integradas, consultas integradas. Aham. consultas integradas, legal. E aí o que ocorreu? Eles tiveram então acesso a esses dados da seguinte forma: eles sabiam quem tinha sido imputado a algum crime, esses jurados, ou quem tinha sido vítima de crime, quem tinha feito visitas a parentes ou amigos a penitenciários, né, em algum momento, e com base nessas informações eles iam rejeitando ou não esses jurados, porque são 25 jurados, né, que são ali separados para o júri, e tanto a defesa como a acusação eles vão descartando até chegar ao número dos 7 jurados, né, com base nisso, o Ministério Público utilizou dessas informações privilegiadas para ter, em tese, um perfil melhor de jurado para a acusação, né, em tese. E a problemática está aí a questão da paridade de armas, né, porque a acusação teve acesso a essas informações e a defesa não teve. Então, você teve ali um desequilíbrio, né, nessa relação processual, que seria a paridade de armas. Tem alguma coisa que queira comentar, Calil, sobre essa questão? Eles têm direito a fazer algumas recusas imotivadas ali dos jurados, né? E outras recusas também por causa de suspeição ou por causa de algum outro motivo ali que eles acreditem que o jurado não vai ser imparcial, né, como deveria, que não entra nesse número específico de recusas imotivadas, né, que são as que eles não precisam justificar.
E com base nesses dados que eles tiveram acesso aí, se torna muito mais fácil você selecionar quem você gostaria que estivesse julgando a causa, né? Então, Você, penso eu comigo, né? Por que você descartar um jurado que já fez visita no presídio? Será que você quer um perfil jurado que vai mais facilmente condenar alguém? Né? Porque de repente se é um exatamente. jurado que conhece uma penitenciária, ele já pensa com mais cuidado, né? Se condena ou não a pessoa, porque ele sabe para onde vai mandar essa pessoa, né? Uhum. É, o objetivo da acusação ali desde o início era conseguir a condenação, inclusive pelo homicídio doloso, né? Que eles jogaram ali pelo dolo eventual. Então, assim, através desses dados que eles conseguiram ali a respeito dos jurados, eles buscaram estabelecer os jurados de acordo com alguém que pudesse trazer esse resultado, né, para um processo. Alguém com um cunho talvez um pouco mais punitivista, que não tenha esse contato mais próximo com alguém que já foi condenado, enfim, que não tenha, né, essa visão diferente a respeito do sistema penitenciário, de processo penal, enfim, né, Alguém seria que talvez mais pudesse. benéfico para eles achar alguém que foi vítima de um crime do que alguém que conhece Uhum, alguém que cometeu um uhum. crime, né? Então, Alguém que e a pudesse mais defesa, facilmente abraçar a tese acusatória, né? isso, exatamente. E a defesa, sem acesso a isso, realmente torna muito mais complicado, né? Gera uma certa disparidade ali. Então, acaba tendo um desequilíbrio, né, entre a acusação e a defesa ali. E outro ponto também, houve ali a questão de uma reunião reservada entre o juiz-presidente e o júri com os jurados, né? Essa reunião ela não foi gravada, também não constou em ata e até onde eu sei também não teve a presença da defesa nessa reunião. Foi uma reunião privada entre o juiz-presidente e o júri e os jurados, né? É, não teve, acho que nem a presença da acusação e nem da defesa, né? Não teve nem Então, registro sobre o conteúdo dessa reunião, né? Chegou a ser divulgado qual que foi o conteúdo dessa reunião? Eu não vi nada a respeito disso. também não vi nada, não vi, eu só vi que não constou, não tem gravação e nem constou em ata. Então, assim, nem o Uhum, registro dessa reunião existe. De uhum. alguma forma, a defesa conseguiu fazer prova, talvez gravando pelo celular, houve ali uma reunião, enfim, de alguma forma eles conseguiram fazer prova, mas aí você já dá ensejo uma nulidade, né? O que o juiz conversou com o jurado? Que orientação que ele deu ao jurado? Pois Gera uma é, é uma suspeição situação complicada, né? Qualquer orientação que o juiz presidente der ali para os jurados tem que ser feito junto com as partes, né? junto com as Até partes. para que questões ali possam ser levantadas, tanto pela acusação quanto para a defesa. Qualquer questão que possa gerar alguma nulidade que seja trazida ali pelo juiz, a defesa e a acusação tem que estar ciente para conseguir questionar, né? Então, o fato de Uhum, você não permitir que isso aconteça em si acabou gerando uma nulidade, né? Porque, enfim, uhum. é muito É porque assim, complicado. E eu aquilo também que não eu, sei qual que foi a justificativa que foi dada para que isso aconteça, né? O que que o juiz quis falar ali exatamente. com os jurados. Exatamente, porque é aquela questão, o julgador, ele tem que cuidar nesse caso, o juiz não é um jogador de fato, né, ele sim preside ali os trabalhos, mas de qualquer forma o magistrado ele tem que ter um cuidado, assim, com a lisura do processo, porque assim, tendo uma condenação, para que não dê ensejo, não dê aso, assim, a comentários do seguinte sentido, olha, foi um julgamento manipulado, não houve uma lisura ali no julgamento, o que se busca é um Faltou julgamento justo, imparcialidade, né? faltou imparcialidade. Então, assim, o que se busca é um julgamento justo para as partes, né, para os réus. E a partir do momento que daí o magistrado acaba tendo uma postura dessa, você acaba contaminando o processo, né? E daí você dá Exatamente. ensejo a comentários do tipo, olha, o magistrado ele manipulou o julgamento de forma a forçar uma condenação. Uhum. Mas, então, deve ser uma série de coisas, né? Um fato assim de grande repercussão, comoção social, e tudo isso é um problema, né? É, o ideal é que o magistrado ele seja o mais imparcial possível, né? Então, assim, obviamente que todos nós somos pessoas, inclusive o próprio magistrado, é impossível ter aquele tratamento de robô, mas eu, pelo menos, acredito, né, eu tenho essa convicção que é impossível ser 100% isento,
Mas o objetivo é que Uhum. seja o máximo possível. Então, assim, se não existe ali uma forma de você garantir, ter certeza absoluta de que aquele magistrado não vai ser parcial de alguma forma, né, de que aquilo ali não tem ali uma certa contaminação, realmente você não pode garantir que o julgamento vai ser justo, né? Então, é bem Exatamente. complicado. É como diferenciam, né, a questão de neutralidade e imparcialidade, né? Neutro ninguém é. Mas a Uhum. questão da parcialidade, imparcialidade, né? O magistrado ele não pode ter um interesse direto na causa, ele pode ter as suas convicções íntimas ali, mas Uhum. no atuar do processo ele não pode ter um interesse que uma parte ou outra ganhe, que ou a É, não tese pode defensiva deixar, não sobressai pode deixar que as alguma suas convicções próprias passem por cima ali do que devido desequilibra a processo, né? balança. Exatamente. Uhum. Pode desequilibrar essa balança, né, no devido processo. Outra coisa também que foi também citada, uma outra nulidade, foi em questão da violação do princípio da correlação entre a decisão da pronúncia e a sustentação da acusação. Então, você tem ali, na fase preliminar do júri, você tem ali aquela instrução preliminar para verificar se é um caso de ir ao tribunal do júri, né, que são os crimes dolosos contra a vida. A partir dessa instrução preliminar, o juiz, após essa instrução, ele acaba ali tendo proferindo uma sentença, pronunciando ou impronunciando, ou desclassificando, ou absolvendo sumariamente, né, o réu. Mas nesse caso ele acabou pronunciando, porque a sentença do pronúncio, o que tem que demonstrar? Que há materialidade, né? E há indícios de autoria de um crime doloso contra a vida. Dentro do que é discutido nessa sentença de pronúncia, tem que ter essa correlação entre o que consta na pronúncia e a tese acusatória, né? E o que foi levantado ali, que a acusação ela fugiu dessa correlação. Suscitou, acabou sustentando outras teses acusatórias que não foram nem constam da sentença de pronúncia e talvez nem tenha sido levantado na fase preliminar do júri. Fugiu do conteúdo avaliado na sentença, na decisão de pronúncia ali, né? Você É. que leu aí agora recentemente novamente o a, mais a respeito sobre o caso específico, né? Uhum. Quer comentar, enfim, o que fugiu mais ou menos da decisão de pronúncia ou você não chegou a Então, ler? eu hoje não fui buscar o acordo do TJ para verificar exatamente em que consiste essa violação ao princípio da correlação, só que ainda não foi publicado o acordo. Mas esse Uhum. é um dos pontos que consta ali do texto, né, que vi tanto do Auri como do Lênio. E o que também fala que isso acaba trazendo uma violação ao contraditório, né, porque daí a defesa, você acaba tendo uma acusação surpresa, vamos dizer assim, né. Exatamente. Acaba tendo A uma acusação acusação. sustenta uma imputação ali, aí você tem a decisão da pronúncia, a defesa se prepara justamente para combater aquilo Uhum, para se defender do que está sendo falado, né? E aí vai ter que se defender de surpresa de outra coisa, né? Então, realmente é bem exatamente. complicado. Porque a decisão de pronúncia ela só vai indicar que há indícios de autoria. Então, você tem ali um fato controvertido, né, que são esses indícios de autoria. Daí, de repente, a defesa ela se prepara nesse sentido e a acusação ela traz uma tese acusatória que foge do que foi abordado na sentença de pronúncia. Isso é um problema, né, porque você não está apresentando todas essas teses para o mesmo julgador, para o magistrado que proferiu a sentença de pronúncia. Você está trazendo todas essas teses para juízes leigos, que são ali os 7 jurados, né, ali o conselho de sentença. E é um problema porque eles têm ali uma decisão que é por íntima convicção, e mesmo você com uma tese acusatória que está fora do que foi discutido na sentença de pronúncia, com base naquilo, o jurado ele pode acabar condenando o réu por algo que a defesa nem se É, preparou para defender. pois é, o jurado, por mais que seja um caso midiático, que tenha saído na TV, ele está tendo contato com todos aqueles dados processuais e tudo aquilo que está sendo falado ali pela primeira vez naquele momento, né?
E muitas vezes o jurado ele não tem esse conhecimento técnico e esse preparo que o magistrado vai ter, né? Então, assim, por mais que alguma coisa seja falada no plenário do júri e seja, de certa forma, contestado, né, pela outra parte, seja até é, considerado retirado ali pelo juiz, né, que aquela parte não poderia alegar aquilo, não poderia falar aquilo, já foi falado. Então é muito difícil o jurado deixar de ouvir aquilo, né? É uma coisa que já entrou na cabeça do jurado. Então não tem volta, né? Você voltar aquilo que já foi falado. Muitas vezes aquilo acaba formando, ajudando a formar a convicção do jurado, por mais que ele não use somente aquilo para ensejar uma condenação ou uma absolvição, é difícil você voltar atrás, né? Então, enfim, Sim. isso acontece também no processo normal, né? Mas a diferença é que o juiz não vai poder usar aquilo que é considerado nulo ou ilegal para fundamentar uma sentença, Às mas vezes acaba ele ajudando a tem que formar o convencimento fundamentar, né? também. O Isso, jurado não mesmo que o precisa juiz, fundamentar. exatamente, mesmo que o juiz aquilo lá acabe dando orientando, vamos dizer assim, uma condenação do juiz, de qualquer forma, na sentença ele tem que fundamentar, e ele não pode usar aquele elemento como fundamentação. Agora, o jurado, Uhum. como é íntima convicção, esse é o problema, né? Ele não precisa fundamentar, como você Exatamente. citou. Então ele pode acabar formando a convicção dele com base em alguma coisa irregular ali, legal, que acabe gerando uma nulidade, por mais que aquilo, né, seja considerado que não poderia ter sido feito ou falado daquela forma, não tem como você voltar atrás no que já formou o convencimento ali do jurado, né? Porque ele é uma espécie de tese ilegal, o jurado ele acaba usando essa tese ilegal para fundamentar uma condenação. Esse é o problema. Um Exatamente. outro, um outro também tópico que foi levantado aqui para dar inserção à nulidade foi em questão da formulação deficiente dos quesitos ali, porque eles foram condenados pelo dolo eventual, que a gente pode discutir isso daqui a pouquinho, e diz que na formulação dos quesitos, o juiz-presidente formulou os quesitos de forma deficiente, de modo que poderia induzir em erro, né, os jurados. Isso também o tribunal considerou para anular esse júri, né? Essa deficiência na formulação dos quesitos pelo juiz-presidente. Isso também foi um outro aspecto. É o tipo de Daí, coisa que por tem que outro, tomar cuidado para não induzir o próprio jurado a erro, né? Porque, novamente, é uma pessoa que não tem o conhecimento técnico jurídico ali necessário, né? Muitas vezes é uma pessoa leiga, então tem que ser tudo muito bem claro e muito bem redigido, né? Existe ali um certo parâmetro a ser seguido, então tem que tomar muito cuidado mesmo com essa redação ali, porque o jurado ele vai votar e se ele for induzido a erro, aberto a dupla interpretação, enfim, qualquer coisa dessa forma, você acaba influenciando numa decisão também, né? sim, exatamente. E por último foi a questão ali que a acusação acabou juntando ali nos autos uma espécie de maquete virtual, né, para corroborar ali com a tese acusatória e diz que era uma espécie, exigia um software complexo, um hardware também complexo, assim, que uma pessoa comum, no computador comum, não conseguiria em tempo hábil rodar esse software para fazer um estudo dessa maquete virtual, né? Então, diz que não houve tempo hábil para a defesa se preparar para estudar essa maquete virtual juntada pela acusação e para aí sim rebater essa acusação. Então, esse foi um outro problema, né? Essa questão da maquete virtual, que você acabou também tendo ali uma espécie de acusação surpresa. Chegou a ver essa questão da Uhum. maquete virtual? Algum comentário? Pelo que eu percebi ali, pelo que eu consegui ler a respeito, parece que essa maquete virtual, que era meio que uma reprodução ali dos fatos, né? Uma reprodução digital do local em que aconteceu, ela foi juntada meio que de última hora pela acusação e realmente era um sistema ali que não permitia as pessoas comuns ou a defesa Uhum. conseguir ter acesso e, enfim, se preparar até para fazer a defesa em cima daquilo que estava sendo apresentado, né? Então, enfim, uma coisa que exigiria ali talvez da própria defesa até a contratação de um perito técnico, alguém para trabalhar com aquilo ali, para analisar aquilo ali que não teve tempo suficiente para que isso seja feito, né? E acabou É, violando também a questão da paridade de armas e equilíbrio ali uhum. da defesa e Até acusação, porque não tinha como mesmo rebater aquilo.
Até mesmo para você ter ali um contraditório efetivo, né? Não Até foi feito de uma forma que se tornou impossível exatamente fazer o contraditório, né? Exatamente. Até foi descrita da seguinte forma: a imensa complexidade do programa o tornava completamente inacessível, exigindo uma tal qualidade de hardware inalcançável para a defesa utilizando os meios normais e ordinários. Então, ali você acaba tendo apenas um contraditório para a forma, né? Você não tem um contraditório efetivo porque você nem se possibilita o contraditório por juntar um tempo inábil e algo assim de tamanha complexidade que a defesa não consegue estudar devidamente para oferecer um efetivo contraditório, né? Calil, você quer comentar mais alguma coisa? A gente poderia comentar sobre a questão do dolo eventual e, por último, para fechar, da execução imediata da pena? Acho que sim. É. Essa questão do dolo eventual e culpa consciente foi uma questão que, inclusive, na época gerou bastante polêmica, né? Eu lembro que quando saiu a condenação, né, eu vi muita gente postando essa questão do dolo eventual e da culpa consciente. Eu, inclusive, repostei no meu Instagram pessoal algumas coisas a respeito, porque eu sou da opinião ali que é muito difícil você caracterizar um dolo eventual, né? Existe uma linha muito tênue ali entre ambos, mas eu acredito que esse caso, inclusive, não foi um dolo eventual, e eu já vou explicar por quê. Mas é uma coisa Uhum. até que um amigo meu, que não é da área de direito, me perguntou na época, né? Ele falou assim, cara, por que que esse caso está indo para o júri? Eu falei, porque é um crime contra a vida, né? Daí ele falou assim, cara, mas isso ele que é da área de medicina e não entende nada, não é da área do direito, né? Não estudou. Ele falou, cara, mas eu acredito que não seja crime doloso. Para mim parece muito que foi um crime culposo, não foi dolo eventual, foi culpa consciente. Eu falei, cara, eu concordo com você, mas muitas vezes o que a gente tem ali é que, né, naquela questão de acusação batendo na tecla do dolo, a defesa batendo na tecla da culpa consciente, acabam jogando para o plenário para que seja decidido, né? Se foi dolo eventual ou se foi culpa consciente. E aí fica à mercê da interpretação do jurado, que muitas vezes não tem esse conhecimento técnico da diferença entre ambos, né? E para mim não foi nem culpa consciente esse caso, seria culpa inconsciente. Porque, só para relembrar, a questão da culpa consciente, você tem uma conduta, por falha de cuidado, você acaba dando ali, seja um resultado. Mas na culpa consciente, você sabe que o resultado pode ocorrer, só que você acredita piamente que ele não vai acontecer. Você a sua faz, ele exerce a conduta, mas você acredita, não, isso pode acontecer, mas olha, não vai acontecer. Eu tenho certeza que não vai acontecer. E já deu o dolo eventual, você sabe que pode acontecer, só que mesmo assim você faz. Isso. Para você o resultado danoso, para você é indiferente. O que é mais importante é a conduta. Você aposta na conduta, mesmo sabendo que o resultado pode acontecer, e você não está nem aí para o resultado. Esse seria um dolo eventual. E a A gente culpa. fica muitas vezes. Ah, desculpa. Eu só Não, ia fazer uma só para comentar. E complementação. a culpa é inconsciente. Você nem espera que o resultado vai acontecer. Você não está esperando que vai Nem imagina. acontecer. Nem imagina que vai acontecer. É só uma falha de cuidado, né? Uma falha de dever objetivo de cuidado, seja lá por uma imprudência, uma imperícia, uma negligência. E o que a gente pode pensar nesse caso? Você está ali num ambiente fechado, numa casa noturna. Você acende ali um sinalizador para um efeito pirotécnico num show. Você pode considerar isso uma negligência, uma imprudência. Ou não, você acende um sinalizador numa casa noturna. Isso é uma imprudência. Você pode alegar assim, Sim. olha, ele acendeu o sinalizador sabendo que aquilo poderia causar um incêndio e ferir e matar pessoas, e mesmo assim ele acendeu. Não acredito nisso. Em questão Para a gente isso do pessoal da banda, diferenciar né? a culpa consciente do dolo eventual, na verdade, a gente teria que conseguir entrar na cabeça da pessoa naquele momento em que aconteceu o fato, né? Porque a gente não Exatamente. consegue realmente dizer se aquela pessoa, o que ela pensava a respeito daquilo, né? A gente fica muitas vezes preso àquela ideia e que muitas vezes aparece no jornal de que o dolo eventual é quando assume o risco de produzir o resultado. E fica só nisso. Mas o que É. acontece, né, pelo menos do meu ponto de vista, e o que eu aprendi a respeito de dólar eventual e culpa Uhum. consciente, é que em ambos você sabe que esse resultado pode acontecer.
Inclusive, Sim, exatamente. um macete que um professor meu usava, que eu acho super interessante e eu uso até hoje, é o tal do foda-se e o fudeu, né? Que peço desculpas Esse é o pelo clássico. palavrão, mas é muito simples, assim. Em ambos você sabe que existe um risco daquilo acontecer, né? Na Exatamente. culpa consciente você pensa, cara, eu tenho quase certeza, tenho certeza absoluta que por mais que exista a chance disso acontecer, no meu caso não vai acontecer, né? Por causa das minhas habilidades aqui nesse momento, por causa de todo o Exatamente. contexto Eu aqui, vou evitar eu que acredito que não aconteça. vai acontecer, por mais que Uhum. exista essa mínima chance. No dólar, então, quando acontece, o cara olha para aquilo e fala, meu Deus, fodeu. Agora, quando é o dólar eventual, é um foda-se, né? Por exemplo, eu sei que isso pode acontecer, dadas as circunstâncias, eu sei que existe uma chance de dar errado. Enfim, E vou se der fazer mesmo errado, deu assim. errado. Não ligo, vou fazer mesmo assim. Vou Então, fazer do assim, mesmo jeito que o quando a importante para mim é gente, fazer. então, quando a gente olha para o caso concreto, é difícil imaginar que o cara que está acendendo o sinalizador, ele parou para pensar e falou, cara, pode ser que a balada pegue fogo. Foda-se, não tô nem aí, entendeu? É difícil É parar para difícil, pensar né? que isso passou na cabeça dele. A gente É. imagina que seja o caso realmente da culpa consciente, que ele imaginou que talvez existisse a chance daquilo acontecer, mas que não iria acontecer naquele momento, porque senão você acha que ele ia, né, correr o risco de, inclusive, ser queimado junto, ou talvez, como você falou, uma própria culpa inconsciente, né, uma imprudência. Ele nem É, imaginou que não existia a imaginou. chance de pegar fogo. Acendeu, porque o objetivo dele ali era realmente, vou acender aqui, deve ter feito isso em outros shows, né? Uhum. Deu tudo certo. Pirotecnia, mas deu tudo certo. Vou acender aqui para, né, para causar esse efeito pro show, mas nem imaginava que pudesse acontecer aquilo. Foi realmente uma imprudência. É o que eu Pois penso é. também. Porque assim, a questão do É uma dolo linha muito eventual. tênue, né? Mas só que outro caso também, qual que é um princípio basilar do direito penal? Se tem dúvida, se há uma dúvida, poxa, será que foi um dolo eventual ou uma culpa consciente ou uma culpa inconsciente? Se há uma dúvida, a Indúbio para gente réu. indúbio para o réu. Exatamente, Pois é, indúbio para o réu. E outra exatamente. coisa, E isso faz pensar até que acaba se tornando impossível você aplicar um dólar eventual, né? Porque, como eu falei, você teria que entrar na cabeça da pessoa para saber o que ela pensou naquele momento sobre aquilo, né? Ela tendo a consciência de que existe o risco, ela teria que pensar ou que ela não ia produzir esse risco na culpa consciente ou que ela não liga de produzir esse risco. Então, como que você vai saber isso? Só se a pessoa te uhum, contar, né? Só se você souber o que se passava na cabeça dela. ou Então, torna os muito mais elementos que difícil tem você ali, conseguir. ou os elementos que tem ali que acabem, né, demonstrando que realmente, né, a pessoa, é que nem um exemplo, assim, acho que foi até no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre também, que teve um passeio, não lembro se era um protesto, um passeio de ciclismo, algo do gênero, assim, que tinham vários ciclistas, assim, na rua, e tinha uma pessoa, trancando o trânsito, né, e tinha uma pessoa com o carro irritada, assim, das bicicletas, e a pessoa, dane-se, pegou e tocou o carro pra cima em todo mundo e levou a galera como se fosse um boliche, assim, não sei se você tá lembrado. Aham, lembro. E, então, parece que até um dos ciclistas morreu até. Pô, nesse caso, Uhum. é bem evidente, né, que se você tocar um carro em alta velocidade em cima de ciclistas, grande chance de você matar alguém. Você está assumindo o risco de matar alguém, né? É, Eu acho que ali seria um bom exatamente. exemplo do dolo eventual, até, eu penso eu. Acho que esse Não caso dane, até só ficaria no contudo, debate entre o dolo direto e o dolo eventual, né? Inclusive, não sei. exatamente. Então, para mim, assim, o dolo eventual realmente, ele está bem naquela linha tênue entre o dolo eventual e o dolo direto, né? E está ao contrário agora, né? Você, em vez de aproximar o dolo eventual do dolo direto, que acho que essa era a ideia do legislador, não, você aproxima o dolo eventual da culpa. Uhum. Um absurdo. E Exatamente. puxando para a questão dos donos da casa noturna, dos sócios, é, a questão ali da responsabilidade penal deles, que está na sentença do júri, é que eles colocaram uma espuma, ali acho que até para a questão acústica da casa, né? Uma espuma que era inflamável. Uma espuma que era inflamável. E também tinha a questão da alvará da casa. Agora, sério, então, assim, vamos deduzir. Os caras, então, eles criaram ali um estabelecimento comercial, que é uma casa noturna, uma empresa com objetivo de lucro e tal. Então, eles pensaram, olha, vamos colocar aqui uma espuma inflamável e não vamos deixar o alvará em dia, porque a gente está afim de matar alguém, a gente está afim de um dia
rolar um acidente aqui e ferir centenas de pessoas e matar outras dezenas. Não é absurdo? O que é mais lógico? É essa opção? Tipo assim, o que é mais lógico? O empresário fazer isso assim, com a ideia realmente de você matar alguém ou criar uma possibilidade de matar alguém? Eu não ligo também, né? Essa condição não tô nem aí. Matar alguém, não tô nem aí. Óbvio, vamos fazer assim. Claro, acho que está muito mais por uma ideia de uma negligência. De você colocar um material inflamável. Outra coisa que está na sentença os sócios da casa não tomaram cuidado de informar o pessoal da banda de que não poderia usar uma pirotecnia ali. Da mesma forma que a banda não tomou cuidado de consultar os donos da casa noturna se poderiam ou não usar a pirotecnia. Então, para mim é evidente, assim, que é uma culpa inconsciente. Está muito mais uma falha de cuidado, por uma imprudência, uma negligência, do que realmente assumir ali um risco. Olha, eu vou fazer essa conduta, não importa, vou fazer essa pirotecnia, se morrer, morreu. Para mim isso não é tem difícil pensar nenhuma. Que alguém pensou nisso, né? Realmente, para mim, do meu ponto de vista, parece uma forçação de barra, né? Mas exatamente, partindo do ponto de vista que o jurado ali, pessoa leiga, sem esse conhecimento técnico de diferenciação entre culpa consciente, dolo eventual, enfim, acredito que, né, tenha sido convencido da tese da acusação. Outra coisa que é absurda, ele entrou com um homicídio qualificado. Homicídio qualificado por emprego de fogo, asfixia. Para mim é um absurdo. Outra coisa que está ali é a questão da condenação por homicídio tentado, não foi só homicídio consumado. Houve ali o concurso material entre os 200 e tantos homicídios consumados. As pessoas que não morreram também, né? E mais de 600 e tantos homicídios tentados em concurso formal. Então, veja que bizarro, você sai ali de uma... você tem essa linha tênue forçando a barra, que para mim culpa consciente, para mim é forçando a barra, para mim é inconsciente. Mas enfim, você sai dessa linha tênue entre uma culpa consciente e um dolo eventual. Tem essa linha tênue. Só que aqui você salta para um dolo eventual, nisso você já tem ali homicídio qualificado em concurso com homicídio tentado. Sendo que se ficasse ali na culpa consciente, você não teria ali o homicídio qualificado, seria um homicídio simples, e você não teria o homicídio tentado, né? Porque não há tentativa em crime culposo. Então, assim, para mim é uma forçação de barra essa condenação. E é até estranho você pensar, né? Aplicar um homicídio tentado em uma ocasião de dolo eventual, né? É uma coisa que, assim, bizarro, por né? mais que seja um entendimento ali que é possível, não faz muito sentido. Então, para mim faz mais complicado. sentido se fosse um concurso de crimes com, pensando assim, como uma lesão corporal, por exemplo, gravíssima, que seja, uma lesão grave, aliás. Agora, dolo sim, eventual. força na barra também, né? Agora, sim, colocar homicídio tentado, para mim, putz, num dolo eventual ainda. Esse que é o problema. Não faz sentido nenhum, né? Para mim não faz. Para mim não faz. É aquilo que eu sempre falo. Desculpa, só para fechar essa ideia, o que eu tenho comentado sempre desse caso, houve ali uma tragédia dessas pessoas que morreram, que ficaram feridas, é inegável que foi uma tragédia, mas também houve um erro judiciário, porque foi de uma injustiça esse julgamento, absurdo. Uhum. Claro que tem responsabilidade penal ali, claro que tem, mas na minha visão, culposa. Agora você puxar para doloso, aquilo que eu digo, o resultado seria o mesmo se eles pegassem uma pistola, subissem no palco e descarregassem a pistola nas pessoas. Seria a mesma coisa. Vários desproporcionalidade, né? Desproporcional. Se pegasse uma bomba ali e jogasse nas pessoas. Da mesma forma, se matou 200 e tantas pessoas numa conduta só, concurso formal, da mesma forma. Uhum. Desproporcional. A lei penal que deveria funcionar como um filtro ali, né? Justamente para que os anseios populares ali não ensejem uma condenação mais pesada do que deveria, nesse caso acabou falhando, né? Sim. Outra questão também, isso é um absurdo que vem nesse pacote anticrime, que é da execução antecipada da pena. Pena acima de 15 anos no tribunal do júri, começa a executar imediatamente. Por que 15? Por que não 16?
Por que não Uhum. 14? Por que não... Por que 15? Por que chegaram nesse número de 15? Pois é. Eu não estou nem comentando a questão de violar ali a presunção de inocência, O não estou trânsito nem, em julgado, né? não tô nem Se comentando existe isso. cumprimento de pena após o trânsito em julgado, que já foi alvo de julgamento pelo STF, né? Enfim. Exatamente. E ali é uma questão assim que você não está nem passando por um julgamento de segundo grau. Você não está nem tendo a revisão dessa condenação por um tribunal Uhum, ordinário. Já tem ali uhum. uma condenação em primeira instância e já começa a executar imediatamente a pena. Olha que absurdo. Pois é. E por que Existe no até o homicídio? entendimento Veja dos logo. tribunais superiores de que não seria, né, o, de que não caberia esse cumprimento da pena imediato, né? É um Então, assim, absurdo. teoricamente, o entendimento dos tribunais superiores era que isso violaria justamente aquilo que já tinha sido decidido, que você só começa a execução da pena como o trânsito em julgado. Quando que é o trânsito em julgado? Quando acabam todos os recursos para todo mundo. Então, enfim, Sim. já existia, por mais que ainda esteja na lei, já existia esse entendimento dos tribunais superiores que não era aplicável, né? Principalmente do STJ. E isso acontecia muitas vezes de justamente as partes impetrarem habeas corpus preventivos, justamente para evitar que o juiz, no final do processo, determinasse essa execução da pena imediata ali, né? Mas, enfim, às vezes acontece, por exemplo, como aconteceu esse caso que o Ministério Público jogou lá para o STF e o Fux Transformação acabou. cautelar, exatamente. É, E aqui essa questão. no Tribunal do Júri do Paraná, inclusive, acontece às vezes do. Porque esse mesmo parágrafo ali que coloca essa questão da execução imediata da pena quando for acima de 15 anos, ela também determina que o juiz pode determinar a prisão preventiva se entender cabível, né? Ah, cadê? Calil. Oi, tá me ouvindo, Calil? Que o réu seja preso Travou aqui, gente. imediatamente. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Oi, travou? travou. Travou, voltou. Você está falando da questão da E, cautelar. É uma coisa se você tiver requisitos da cautelar. O juiz determina uma isso, prisão cautelar. Agora, se é uma execução exatamente. antecipada da pena, em primeiro grau, Então, mas as duas coisas estão no mesmo artigo, né? No mesmo parágrafo, inclusive. Então, o que acontece, assim, falando da prática aqui do Tribunal do Júri do Paraná, né? Muitas vezes, a parte já sabendo disso, sabendo desse entendimento do STJ, já impetra um habeas corpus preventivo ali para garantir que não vai acontecer essa execução da pena imediata. E aí, muitas vezes, acontece no Tribunal do Júri, aqui já vi acontecer, que o juiz dribla essa questão falando que existem requisitos para uma decretação de prisão preventiva, para que o acusado saia preso daquele julgamento do tribunal do júri, por mais que exista esse entendimento de que não cabe a execução imediata da pena. Por mais que sejam coisas diferentes, acabam tendo o mesmo resultado. E isso, inclusive, em casos em que o acusado não ficou preso preventivamente durante o olha, é um processo, absurdo, mas né? acabou o julgamento. Não, é porque agora que saiu a sentença existe risco dele fugir e tal, e aí preventiva manda, né, ser preso de imediato. E dane-se, né? A questão das cautelares diversas da prisão, né? Porque a cautelar extrema, que é a da prisão, ela é aplicável quando as cautelares diversas se demonstram ineficientes ao caso. Digamos, seria uma última ratio das cautelares, né? A prisão. E acaba sendo a prima ratio, na Pois prática. é, exatamente. E daí você veja a questão da lógica legislativa, né? Você tem ali crimes como latrocínio ou estupro com resultado morte, em que é garantido, não é nem discutido essa questão de execução da pena no primeiro grau, você tem ali garantido o trânsito julgado, né? Agora, por que no homicídio acima de 15, cumprimento da pena imediato? Não é nem aquela ideia, no homicídio qualificado não, é acima de 15. Por que não acima de 12? Não tem lógica nenhuma. Bem, enfim, vai acabar chegando no Supremo, o Supremo creio que vai julgar inconstitucional esse dispositivo. Pois Flagrantemente é, inconstitucional. é uma outra coisa que é totalmente desproporcional, né? Como a gente já debateu aqui algumas outras coisas, inclusive quando falamos a respeito da lei dos crimes hediondos, do populismo penal, enfim, mais uma coisa aí que acabou sendo desproporcional e me parece até de certa forma uma medida populista ali, né, para mostrar que os grandes acusados contra crimes contra a vida ali, por crimes contra a vida, julgados no tribunal do júri, mostrar que a justiça está sendo feita e se foi condenado vai sair do tribunal do júri preso, né, para mostrar assim, a Uhum, justiça foi feita para a sim. população. É o que eu penso também.
Até essa questão aí do dolo eventual, nesse caso da Kiss, para mim também foi populismo penal, porque foi um caso de grande repercussão na mídia, por isso. Se não tivesse toda essa questão da repercussão na mídia, eu acredito que iria para o júri. Iria para o Pode ser júri. que sim. E outra coisa que é um absurdo, assim, na sentença de pronúncia, aplicar o indúbio pro societário. Um absurdo, É, porque, como a gente estava falando, é crime doloso contra a vida. Você tem que ter materialidade demonstrada e um indício de autoria, né, de um crime doloso contra a vida. Um indício de autoria. O juiz ele verifica, que foi demonstrado indício de autoria, pronto, pronuncia, vá ao júri. Se não tem elementos suficientes, você impronuncia. Impronuncia, a polícia investigue mais, veja se tem mais elementos, daí o Ministério Público, novamente, tendo novos elementos ali, denuncia novamente, se for o caso, pronuncie. Ou desclassifique, veja que, olha, nesse caso não se considera uma conduta dolosa, para mim, isso aqui é culposa, desclassifique para culposo. Agora, lá na dúvida, vou mandar para o júri. exatamente. Você acaba jogando para o jurado essa decisão de decidir se é o caso de dolo eventual ou culpa consciente, que já é uma linha tão tênue, né? Já é Uhum. muito difícil para muitas pessoas que até trabalham com direito ali, e você acaba jogando para o jurado, né? Em princípio do indúbio pro societá, vamos deixar, já que a acusação sustenta que foi é, doloso e a defesa sustenta que foi culposo, vamos deixar que o júri decida. Inclusive, é até difícil você explicar para alguém, né? Como eu estava comentando no começo da live, que um amigo meu da área da medicina me perguntou, cara, mas por que foi para o júri? Parece muito que foi caso de culposo e não crime doloso. Eu falei, pois é, mas às vezes, na dúvida, ao invés de aplicar o indúbio pro réu, acabam aplicando, jogando para que seja averiguado, né? A questão do indúbio pro societá. Assim como acontece nos crimes das drogas, enfim, diversos outros. Não, e uma outra questão, né? Para que existe? Por que o júri ele é dividido em duas fases, né? A fase preliminar, a fase de pronúncia e a fase do plenário. O juiz, nessa fase preliminar, ele verifica se é atendido ali os requisitos para aí sim mandar para o plenário. O juiz ele serve como um filtro para mandar o caso para Exatamente. o juiz leigo, que é o conselho de sentença. É Então, assim, o justamente juiz, essa função ali, né, da decisão do exatamente, ele tem moço. esse filtro técnico, né? Então, o juiz ele lava as mãos dessa análise técnica e acaba deixando essa análise técnica para o jurado que é leigo. E que joga para o povo, né? Joga para o público. Joga para a torcida. Exatamente. Joga para a torcida. Esse é o problema. Não quero me Bom, comprometer também, né, para não ficar publicamente conhecido como o juiz que tomou essa decisão. Então joga para a torcida e o povo vai decidir ali no tribunal do júri. exatamente. Exatamente. Até um comentário aqui do Dr. Eurolino, que é um grande tribuno do júri, indício suficiente. Não basta simples indício. Exatamente. Exatamente. Além da sentença de pronúncia, tem que estar demonstrado, né? Que há um indício suficiente que demonstre que há ali um fumo comis delicti por parte desse réu para aí sim pronunciar e mandar para o plenário. Calil, você quer acrescentar mais Exatamente. alguma coisa? Acho que não, acredito que a gente passou aí por todas as questões mais polêmicas aí, todas as questões que geraram a nulidade, todos os debates, né? Então, acho que por mim tá ok. Legal. A gente pode fazer o seguinte, eu vou acompanhar aqui assim que o TJ publicar esse acórdão, a gente poderia fazer uma Uhum. espécie de drop, comentar rapidamente só o acórdão, a gente pode fazer uma live curta de 10 ou 15 minutos só para comentar realmente alguns tópicos do acórdão que chamaram a nossa atenção e daí a gente já tem dados mais concretos para comentar, né? O que você acha? Eu topo, com Ótimo. certeza. Podemos marcar, sim. A hora que sair, a gente já marca essa live. Já comenta na sequência o acórdão. Mas é legal, gente. Quero agradecer quem esteve com a gente até aqui. Eu e o Calil, a gente queria separar só meia hora para conversar sobre esse caso e rapidamente, mas é tanta coisa ali para falar que a gente acabou estendendo um pouco, né? O papo estava bom. E quero agradecer Exatamente. você também, Calil, por ter mais uma vez topado aí a live, ter esse bate-papo que é sempre agradável e assim que sair o acórdão no TJ, a gente já marca uma live rapidona só para comentar especificamente esse acórdão. Eu que agradeço o Maravilha? convite aí mais uma vez, né, por ter para participar de mais uma live e, enfim, faremos mais algumas ainda.
Muito obrigado e Vamos. boa noite a todos que assistiram. Boa noite, gente. A live vai ficar salva aqui para quem perdeu o começo. Vou deixar salvo aqui no feed. Eu também vou deixar disponibilizado no meu canal do YouTube. Vou passando o link para vocês. E tanto eu como o Calil, a gente vai, ao longo da semana, fazendo cortes dessa live, destacando aí, postando os pontos de destaque na live ao longo da semana. Tá certo? Valeu, Calil. Um abraço. Valeu, gente. Uma boa noite. Tudo de bom para vocês. Abraço, boa noite, obrigado. Valeu.